Bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse vídeo, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre algumas situações que eu passei e, sinceramente, eu fiquei pensando durante muito tempo se eu deveria compartilhar ela visualmente, virtualmente falando ou não. O que eu quero colocar aqui, o que eu quero deixar aqui registrado, não é tipo assim, eu acho que aconteceu isso. Infelizmente, aconteceu isso. Primeira situação. Há uns anos atrás, estava eu em Belém, e aí estava nesta vida de trabalho, networking, grupos, e eu conheci uma pessoa. E aí, essa pessoa, ela, na época, ela tinha um projeto muito bacana. Sinceramente, eu não sei hoje em dia se ainda perdura esse projeto, mas a ideia do projeto era muito bacana. E eu sempre gostei de projetos voltados para engenharia. A ideia do projeto me parecia muito bacana e ele me chamou para fazer parte de um grupo lá, ao qual ele estava organizando. Eu fui e fiz parte do grupo. Só que nessa história de muda para cá, muda para ali, muda para acolá, eu de vez em quando troco de número e aí acabo perdendo os contatos. Tudo bem. E num segundo contato que eu tive com esta pessoa, ele me fez uma proposta para participar, para ser sócia na empresa dele. Gente, essas questões de parceria, de sociedade, elas precisam ser por contrato e elas precisam sempre ter proposta. Na época, eu me lembro benzinho, como eu já estava meio que encaminhada e já tinha uma ideia de que eu precisava de uma proposta para poder analisar, para saber se eu deveria ou não investir naquele projeto, eu pedi a proposta dele. Quando eu pedi a proposta dele, ele falou assim para mim: ah, não, mas não sei o que. Basicamente, ele me mandou uma proposta que ele tinha mandado para uma outra pessoa. E ele falou que a minha proposta, o meu contrato, seria similar ao dessa pessoa. Só que, gente, quando você pede um investimento, um financiamento, algo do tipo para uma outra pessoa, você tem que descrever, você tem que discriminar de maneira detalhada de que forma você vai investir este recurso. Eu pedi para uma amiga minha na época analisar aquela proposta. Eu já tinha, de certa forma, minha ideia, mas eu não queria dizer que a minha ideia era aquilo que eu estava realmente pensando. Ela pegou, ela analisou a proposta e aí ela falou para mim que basicamente ele ia pegar o recurso e, pelo que tudo indicava, ele ia fazer trade com dinheiro. É, seria mais ou menos isso. Iria investir em algo e isso renderia dividendos. Só que quando a gente fala sobre a questão de investir, é muito vago e é muito fácil você dizer que vai ter X. Quando as pessoas falam assim, é um retorno muito milagroso, sabe? A gente desconfia. Eu, pelo menos, desconfio. E aí, na época, eu falei, não era mentira, que eu estava com outras demandas e que não tinha como investir naquele projeto, naquele momento. Não era mentira. Posterior a isso, essa pessoa resolveu escrever um livro. Escrever um livro, acho que só escreveu o primeiro capítulo. Na época, eu me lembro benzinho que eu comprei o livro dele, nunca recebi. E a gente fica pensando assim, isso aí já tem mais de ano, tá, gente? Nunca recebi nem o livro e nem o retorno, se seria feito o livro algum dia. Deixei pra lá, joguei pro universo.
Um tempo depois, essa pessoa me retorna novamente com uma proposta de investimento, de compra de cota da empresa dele. Eu, já receosa por conta da situação do livro, falei que não dava. Pronto, nunca mais ele veio me pedir, me perguntar, me oferecer nada nesse quesito. Eu tenho, acho que eu não sei, hoje em dia, na época eu acho que eram uns 17 grupos, hoje em dia eu acho que é para mais de 20 grupos, voltados para engenharia. Qual é o meu objetivo com esses grupos? Concentrar o pessoal lá dentro. Eu vou vendo algumas coisas interessantes, vou conversando com algumas pessoas e vou conhecendo pessoas a fim de compartilhar as demandas, criar ofertas que possam ser praticadas dentro dos grupos, e é isso. E ao mesmo tempo prospectar as minhas redes sociais agora que eu estou cultivando e tudo mais. E aí, essa pessoa me pediu acesso porque ia rolar a questão das eleições. Ah, beleza. Aí ele entrou com algumas pessoas lá, sem problema nenhum para mim. Gente, na época da eleição, eu discuto sobre o CREA. Na época da eleição, eu critico o CREA, critico o Confea, critico todo mundo. Por quê? Porque é a época da eleição. Até mesmo para que a gente levante questões relacionadas ao que pode ser mudado. O que aconteceu? A pessoa entrou e acabou ficando no grupo, sem problema nenhum. Eu criei posteriormente a isso as minhas comunidades, a minha primeira comunidade, né, com meu nome, e essa comunidade eu encontrei um pouco de dificuldade de adicionar meus grupos, porque essa pessoa já tinha adicionado alguns grupos meus na comunidade dele. Tudo bem. Deixei quieto, mas fui observando a situação. Passou a época das eleições, quando foi alguns meses depois, se eu muito não me engano, foi janeiro ou fevereiro desse ano de 2024, acho que foi, ou então abril, não sei, por aí. Passou alguns meses depois das eleições do Confé, da última eleição do Confé. Rolou uma publicação dentro do grupo, querendo dizer que era o dia da censura. Eu fui lá e apaguei a publicação. Pra quê? Aquele tema não era tema para ser discutido lá no grupo. Porque quando você diz assim, não sei o quê, tal dia é o dia da censura. Gente, censura é quando não deixam você falar de algo. Você não pode falar de algo. Em qualquer lugar você não pode falar de algo. Isso é censura. No caso dele, ali era um grupo de networking. Meu caso dentro dos grupos de networking é o que eu sempre falo. Eu tenho um curso para engenheiros. Bora, pode botar no grupo de networking. Eu sou uma empresa de engenharia e eu quero conversar com pessoas para pegar terceirizado, parceiro, mão de obra. Pode entrar lá no grupo e falar sobre isso. Eu sou uma empresa de projetos, eu estou prospectando, querendo cliente. Beleza, vai lá para os grupos, é isso. E aí essa pessoa fez essa publicação e já ia começar uma militância dentro do grupo. Eu fui lá, tirei ele. Aí começou uma breve discussãozinha, eu fui lá e excluí ele. Pronto. O rapaz lá que tinha colocado ele, que era o rapaz lá da oferta de investimento, da oferta do livro e da oferta da segunda proposta de investimento, veio até mim falar que eu tinha tratado o rapaz mal, porque eu tinha excluído a publicação dele e posteriormente eu tinha excluído ele. Gente, eu fui no privado do outro lá e eu falei assim, olha, você sabe que você está errado, né? Por quê? Porque o grupo é de networking, uma coisa é no momento da eleição. Você pode fazer o que você quiser, você pode falar o que você quiser. Levantar militância dentro de um grupo de networking, meu filho, é tiro no pé.
Por quê? Porque grupo de networking é para a gente conhecer pessoas, divulgar ideias, divulgar propostas, e você falar de questão política dentro de um grupo que não é para isso, vai levantar uma militância onde depois metade do grupo vai embora. Ou então vão ficar se atacando. E o que importa, que é fechar negócio, levantar propostas, a gente não vai ter. Dei o meu sarrafo nele, o rapaz pediu para eu pedir desculpa, eu pedi desculpas, mas dei o sarrafo nele. E aí aproveitei a oportunidade para pedir que ele tirasse das comunidades dele o meu grupo, da comunidade dele os meus grupos. E aí, no primeiro dia enrolou, no segundo dia enrolou. Eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou deixar esses grupos para lá e vou criar outros grupos para colocar na minha comunidade. Aí foi que ele ficou meio estressadinho e aí ele deixou os grupos. Eu tinha uma colega minha que estava nos grupos, ela me colocou novamente nos grupos para que eu pudesse adicioná-los na minha comunidade, porque foram grupos que foram cultivados por mim. Qual é a moral da história? A moral da história, gente, é o seguinte: observem. Observem as propostas que as pessoas dão para vocês. Propostas milagrosas, propostas mirabolantes, propostas aonde você vai ganhar rios e rios de dinheiro, investindo em algo. O investimento, gente, teve um investidor que era um investidor da Bolsa de Valores de anos. O cara, eu acho que é Warren Buffett. Alguém falou para ele assim: mas você sabia que tal investimento está rendendo tanto? Aí ele falou assim, porque tipo assim, quando você estuda investimentos, aí fica a dica, né? Estude sempre. Quando você estuda sobre investimentos, você entende que tem tipos de perfis de investimento que você pode cultivar, você pode aprender e você pode se comportar, né? De acordo com aquilo que você fizer. E investimentos milagrosos demais, muito provavelmente, ainda mais no modo atual, no mundo atual que a gente vive, é uma grande probabilidade de ser golpe. Quando a oferta é demais, o santo desconfia. E outra, quando a pessoa né, já tem passado anteriormente por situações onde ela faz uma oferta para ti e ela não honra com a oferta que ela fez, você tem que levantar a setinha. Na discussão final que eu tive com essa pessoa, basicamente ele falava assim: tu tem que tomar cuidado com quem tu fala. Essa foi a cartada final dele. Você tem que tomar cuidado com quem você fala, porque fulano, aquele que eu excluí lá, ele era ex-candidato de alguma coisa. Aí eu falei assim: quer dizer que só porque ele é ex-candidato de alguma coisa, eu tenho que babar ovo para ele? Eu escrevi uma palavrinha lá bem carcada, mas basicamente é isso. Só porque fulano é candidato a político, nós precisamos ter um comportamento onde a gente vai endossar aquilo que a gente não concorda dentro da sociedade. Será que é esse que é o modus operandi correto que a gente deve agir? Logicamente não. Final da história. Final da história, eu, de uns tempos para cá, eu adotei uma postura onde eu não me obrigo a nada. E eu não me obrigo a aceitar situações que eu não concordo. E é uma situação que eu não concordo, eu não quero ninguém dentro dos meus grupos para dizer, dar aquele folhetim, sabe, ó, candidato a isso. E ficar dizendo, levantando a pautinha que é candidato, 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 mas gente, na boa. Ó, se você, eu quero apoio para a questão legislativa que tem uma emenda, uma PEC para ser votada. Tu me ajuda? Compartilha lá nos teus grupos. Beleza. Entendeu? Mas o foco principal dos meus grupos é que os profissionais, eles se conheçam, eles conversem, eles compartilhem as suas ideias, eles conheçam outros profissionais, eles indiquem outros profissionais e que a gente não viva
sobre a sombra de uma política, onde na realidade as pessoas estão procurando, né, garantir o seu e utilizar o meio onde elas estão para garantir o seu. Esse vídeo eu demorei muito para fazer. Eu sei que ele ficou muito extenso. E eu vou publicar ele desse jeitinho extenso. Porque eu quero que a gente comece a refletir que tipo de profissional nós queremos ser. Porque é muito sério você chegar num grupo e você dar de cartada, ai, fulano é amigo de ciclano, fulano é candidato disso, fulano é ex-presidente de não sei da onde, e aí só porque ele é isso, ele é aquilo, ele merece algum tipo de tratamento especial. Gente, eu dou taca no meu grupo, no pessoal que faz besteira, que não sei nem quem é, e eu dou taca no meu grupo também no pessoal que se diz político e se acha alguma coisa. Porque o negócio, gente, é pessoas que foquem em fazer negócio, pessoas que ofereçam o seu produto, pessoas que ofereçam o seu serviço, entendeu? Pessoas que estejam conscientes de que não adianta subterfúgios, não adianta inventar modinha para tentar facilitar a sua vida ou facilitar a vida dos seus amigos. Porque isso na prática não existe. Se você não se colocar no exercício da ação, as coisas não acontecem, as coisas não são executadas. E é isso, tá bom? Essa foi a mensagem desse vídeo. Gostou? Curta, comenta, compartilha. Desculpa se foi extenso, mas foi extremamente necessário. Beijão para vocês. Me sigam nas redes sociais. Tchau!